Olha só, gente, vamos falar de um assunto agora que eu quase não gosto de falar, né? Quase não falo aqui, né? Que é a administração pública. Nego me chama de maluco, fala que eu sou doido, fica batendo no prefeito. Gente, ninguém está batendo em ninguém aqui. A gente só está querendo esclarecer que a administração pública é uma coisa, né? Cuidar do seu negócio particular é outra, completamente diferente. O prefeito hoje teria uma oportunidade grande mesmo, de compartilhar conhecimento, de conhecer ferramentas de gestão, de conhecer ferramentas de capacitação da administração pública, de conhecer novos contextos. O que eu sempre falo aqui, a gente discutiu essa semana também, né? Às vezes é bom a gente se sentir pequeno para a gente poder crescer, né? Se deparar com realidades diferentes da nossa, projetos muito maiores do que você tem a mente e que você realiza, para que você se sinta pequeno, para você poder crescer. E só tem um jeito da gente se sentir pequeno, é a gente estar junto de pessoas que são maiores que nós, são pessoas que têm horizontes maiores que os nossos. O prefeito hoje perdeu uma grande oportunidade de ter uma relação como essa, né? Conhecer um trabalho regional, um trabalho nacional, né, que tem uma importância fundamental. Estou recebendo aqui dois amigos representantes do Conselho Regional de Administração, conselheiros, fazem parte do conselho e que vieram para a cidade, gente, o Wagner e o César vieram para a cidade para compartilhar conhecimento com o prefeito, mas não foi dessa vez, né, César? Infelizmente, não foi dessa vez. Não foi dessa vez, mas isso não impede, de forma alguma, um contato. Ou já soube que ocorreu uma programação. Sem dúvida. Parece que tem uns secretários aí, secretários estaduais, que é de interesse do município também, receber alguma atenção do Estado, né? Bacana, já que é tão difícil essa fase que nós estamos fazendo aí, passando aí nessa questão de gestão pública. Legal. Agora, Wagner, a gente imagina que um conselho vai cuidar das questões daquela atuação profissional, né? Então, vamos cuidar da administração, mas, na verdade, o Conselho Regional e os conselhos federais e estaduais têm um papel muito importante em oferecer ferramentas, não apenas para a área da administração, mas para a sociedade de uma forma geral, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa importância de pensar no contexto, né? Principalmente para a administração. 32 profissões regulamentadas, né? Que deve cuidar exclusivamente do registro, da fiscalização e da parte ética profissional. Mas, em verdade, os conselhos têm como função essencial a questão do tema em que se cuida. Portanto, o direito, né? Você que é estudante final, já está praticamente advogado, sabe que a característica da ordem tem sido não só apenas na questão corporativa, vamos dizer, mas também das questões nacionais vinculadas ao campo do direito. Isso se reedita, se repete em todos os demais conselhos, nas leis, porque eles são basicamente iguais. Portanto, o que acontece é que, tirando a ordem, que é o exemplo, e uma ou outra, às vezes, o Conselho de Engenharia faz isso, o Conselho de Medicina raramente, mas a ordem é caracteristicamente marcante nisso, os conselhos não se preocupam com um tema essencial de sua área. Sim. Nós... Interfere no contexto social, por exemplo. Que acontece no contexto social, no contexto econômico, no contexto da administração. Portanto, o Conselho Federal e agora o sistema, com os conselhos regionais, tem esse foco, essa preocupação, no sentido de como dotar, né, e como discutir, não apenas na visão de crítica ou de correia de transmissão, mas de contribuição, que esse é o nosso papel, de gerar instrumentos, gerar ferramentas, gerar processos, e, portanto, uma melhor diagnose da realidade para implementar soluções mais adequadas. É o que estamos fazendo na área de gestão municipal, na área de questão básica de saneamento e água e esgoto, né? Estamos começando por aí. Na área de gestão de rodovias concedidas, né? Então, e temos também, no caso, a nossa universidade corporativa do administrador, que tem convênios com entidades municipais, esse é um dos objetos de discussão nossa. Trazer esse convênio para cá, né? Porque isso não tem custo, né? Qual é o interesse nosso? A visibilidade da profissão e, em consequente, também, e não vamos ser, né, o aprimoramento do profissional, o aprimoramento do profissional e o aumento do espaço e do prestígio da visibilidade do profissional nesse campo, porque ele estará dando uma contribuição efetiva. Sem dúvida nenhuma. Agora, eu vou aproveitar a oportunidade, claro, né, de estar aqui com o César e o Wagner, de falar de um assunto que eu tenho falado aqui, mas dando as minhas orelhadas, né? Vamos falar com os profissionais, que é quem entendem de verdade nessa área.
A gente tem experimentado, principalmente nas últimas eleições, um fenômeno dessa questão da transferência da administração privada para a área pública. Temos vários exemplos disso, né? Bruno Covas, o governador de São Paulo, né? O Dória. Vários exemplos dessa mutação aí da administração privada para a administração pública, com um discurso de que tem que ser dessa forma, para buscar eficiência. E a questão social? Queria perguntar aos senhores, né? A administração pública pode deixar de lado a questão da administração social e implementar esses mecanismos eficientes, né, da área privada? Como é que vocês veem esse tema, César? Lá no Conselho Regional de Administração aqui do Rio de Janeiro, ele criou uma comissão de gestão pública. E a intenção dessa comissão de gestão pública é exatamente mostrar como nós, administradores, nos preocupamos com essa atividade. Não é uma comissão apenas de gestão, é uma comissão de gestão pública. Por quê? Porque há alguns elementos que fazem uma distinção, apesar de usar as mesmas ferramentas da administração, mas a sua aplicação e a sua efetividade têm características próprias. Nessa questão da gestão pública, né, o que a gente tem que, como referencial básico, né, é que a gestão pública ela tem que ser exclusivamente voltada para atender as pessoas. Não existe nenhuma explicação lógica sob o ponto de vista da administração se nós não focarmos a gestão pública como sendo para cuidar das pessoas. E aí nós temos um fenômeno interessante, porque é gente cuidando de gente. Exatamente. É gente problemática cuidando de gente problemática. É gente competente cuidando de gente competente ou gente incompetente cuidando de gente competente. Esse jogo de relações é que vai dizer o sucesso ou o insucesso da gestão pública. Mas a referência tem que ser a mesma. Gestão pública é para cuidar das pessoas, é para cuidar da coisa pública e, lamentavelmente, nós vivemos passando assim uma fase da história brasileira, da gestão, né, em que alguns conceitos estão ficando um pouco confusos, né? Essa questão que você falou, a administração pública, os empresários assumindo um protagonismo político maior, isso não tem nada diferente nem de errado. O que tem de errado é o foco que está se dando em cima dessa questão. Não é a administração ela é a mesma. A intenção e o foco é que muda de acordo com o público ou com o privado. Ou seja, o fim a ser atingido é que tem que ser diferente. É que faz a diferença. Não dá para ser o lucro, não dá para ser o ganho. Não, tem que ser também, né? Na história da administração pública, teve uma fase que a gente chama de gerencialismo. Sim. Foi um período em que todo mundo achava que a eficácia melhor, a eficiência maior, seria adotar critérios da área privada na área pública. Então, o que está ocorrendo hoje não tem nada de novo, nem de moderno. É uma retomada desse pensamento. Foi da década de 70, da década de 80, Sim. que veio esse conceito. É lógico que isso só aparece quando você tem alguma falha na própria administração pública. Né? Sem dúvida. E aí as pessoas acham que indo para o outro lado vai melhorar, quando na realidade não. A questão é de foco, a questão é de resultados. Mas não é um resultado apenas porque eu abri mais escolas, por exemplo. Não, eu quero ter escolas eficientes, eficazes, que cumpram com a sua missão principal, que é cuidar das pessoas. Ou seja, abrir escola sem professor dentro não adianta muito. Não adianta. Né? Então, é abrir hospital sem médico, é abrir escola sem professor, verdade. É abrir área de segurança sem o policial. Essas distorções é que a gente tem que refletir e ver o seguinte, isso não é uma questão de público ou privado, isso é questão de foco. É foco, é verdade. É de comprometimento com o resultado que eu estou me propondo a chegar. Talvez a maior confusão esteja, inclusive, nos próprios princípios balizadores da conduta de um administrador público, né, que estão lá na nossa Constituição brasileira, né, que fala da legalidade, da impessoalidade, moralidade, a publicidade e a eficiência. Dentro do trato privado, né, dentro da administração privada, eminentemente privada, algumas desses princípios podem ser até mitigados. Né? O cara abre mão ali da impessoalidade para colocar a marca dele à frente da empresa, né, para ganhar uma projeção. De repente abre mão ali, né,
de outros princípios para poder ganhar. Na administração pública não tem jeito, né? Você tem que obedecer isso. Isso é prática, isso tem que ser seguido. Tem uma questão fundamental que é a questão da ética. Né? Na administração, nós administradores, nós temos o nosso código de ética. O nosso código de ética é tanto para ser aplicado no público quanto no privado. Porque mesmo no privado existe uma responsabilidade social envolvida e existe uma razão para justificar a existência da minha empresa. Ele está prestando um serviço a alguém. Né? Se eu tenho um serviço de ótica, por exemplo, eu tenho que vender e apresentar boas lentes, bons óculos, boas armações, como em qualquer outro negócio, no comércio, etc. Então, a questão da ética ela é única. Ela é tanto pública quanto privada. Por isso que essa questão do comprometimento e do foco é fundamental, porque se eu estou numa empresa privada, eu não estou comprometido em cuidar de pessoas, eu estou comprometido em atender o oferecimento de um serviço que eu estou me propondo a colocar disponível para a sociedade. É essa questão do fim mesmo. Agora, as ferramentas, Wagner, de aprimoramento dentro da área pública também são importantes, né? O gestor que escolhe esse desafio, eu considero um desafio extremamente difícil, eu nunca falei aqui que era fácil, quem escolhe estar nessa posição, né, de chefe do executivo principalmente, tem que ser reconhecido porque escolheu ali uma atividade difícil, né? Mas a gente tem muita ferramenta hoje que pode ajudar a vida desse gestor. Pode, que desconhecemos inteiramente e não utilizamos, tanto na pública quanto na privada. Exatamente. Quer dizer, se nós considerarmos hoje, Anderson, o Brasil está praticamente fora da quarta revolução industrial, como esteve, por causa da administração pública e também empresarial, na primeira revolução industrial, no Império. Nós ficamos fora da Revolução Industrial por erros de gestão. Quer dizer, os Estados Unidos, em 1808, era do tamanho do Brasil. Em 1895, era 20 vezes maior do que o Brasil. E nós ficamos fora da primeira Revolução Industrial. Né? Tínhamos até uma lei, a lei do entrave, que para a constituição de empresas de sociedade anônimas, que só o imperador podia autorizar. Portanto, nós ficamos fora do processo, hoje, do processo da primeira Revolução Industrial. Só voltamos a crescer a partir da década de 30, em que o Brasil, da década de 30 para cá, até 1973, 74, com a crise do petróleo, foi o país que mais cresceu no mundo. Daí, tanto na Revolução quanto no regime privado, regime presidencialista, tanto no parlamentarismo, enfim, independente de governo, nós fomos crescendo até 73, 74. De lá para cá, nós não estamos crescendo nada. Os dois crescimentos pequenos que tiveram, efetivamente, durante o período do Fernando Henrique, foi um crescimento de 2% pífio, e também com o Lula de 2%, o que significa uma situação que essas ferramentas não estão sendo... Está se falando. Agora, posso esquentar um pouquinho aqui? Eu acho que a iniciativa privada tem muito pouco a ensinar à administração pública. Olha aqui, se eu olhar a experiência brasileira, é mais fácil um empreendedor público, um funcionário público, ir para a iniciativa privada e se destacar do que o contrário, onde uma pessoa tipicamente da iniciativa privada, ao se adentrar na administração pública, tem um bom desempenho. Essa é uma característica própria da realidade brasileira, porque nós temos tamanhas restrições e dificuldades. Por outro lado, se você olhar no cenário internacional, você vai ver que quem viveu crise de 2008 entende que a iniciativa privada não tem nada a ensinar à administração pública. Aquela turma quebrou e foi o tesouro, o famoso consenso de Washington. Precisa dizer, o presidente Lula também saiu daqui para formatar e dar dinheiro lá, como se deu dinheiro aqui aos empresários das péssimas aplicações que fizeram. A iniciativa pública, o capitalismo brasileiro é um fenômeno secundário na cena de poder do país. Como a gente fala do século XIX, fala do século XX, nós estamos falando que o Estado teve esse motor. O capitalismo tem muito pouco a ensinar, porque ele é altamente dependente do Estado. Era ontem, como é hoje. Os escândalos da Lava Jato levam isso. Então, portanto, o que a gente está dizendo? Que essa ética e que essas práticas, porque não tem corrupção só do lado do Estado, tem corrupção do lado da iniciativa privada, que tem é uma relação bionívoca. Foram impérios criados. Todos esses impérios brasileiros, hoje, foram criados à sombra do Estado. Agora que o verdadeiro capitalismo brasileiro começa com um pequeno empresário, com um médio empresário, que começa a se tornar grande, mas a gente olhar, ninguém transforma um pequeno frigorífico
em Goiânia para o maior frigorífico do mundo, se não for apenas com capital público, numa relação promíscua. Estou dando um exemplo de você olhar todas essas construtoras também. Então, esse capitalismo brasileiro é um capitalismo... O que eles têm que ensinar à administração pública? Quer dizer, então, é preciso apoiar o verdadeiro capitalismo, o pequeno empresário, o empresário médio, e fomentarmos efetivamente uma linha de desenvolvimento que sustente, porque a gente está vendo que o capitalismo dá certo, porque na área econômica até a China é capitalista, só não é... É verdade. Né? Então, essa é uma questão que... É um dos capitalismos mais eficazes hoje a gente tem. A informática é um instrumento, são ferramentas, são conceitos que não se adentraram na cabeça do gestor público e também do privado. Quantos % das empresas brasileiras... Aqui, por acaso, nós temos uma empresa, aqui em Teresópolis, que é modelo disso. Referência. Eu acho que... Mas é uma das exceções. Não estou falando aqui em Teresópolis, estou falando no país. A empresa Alterdata é um modelo de tecnologia de ponta e da preocupação do avanço, da utilização dos avanços. Mas isso não é a lógica do Brasil. Se você olhar a Zona Franca de Manaus, todas as empresas de tecnologia de ponta foram embora. Foram embora, é verdade. Tá certo? E só ficaram as empresas tradicionais. Portanto, a ferramenta precisa, primeiro... ser conhecida. Sabe qual é o grave problema do Brasil? É do pensar, é de conceitos. Os nossos conceitos estão voltados... Nós idealizamos o passado. É isso mesmo. Daí a discussão também agora, se a Revolução de 64 foi golpe, não foi golpe. Se comemora, se não comemora. Dia 31 já foi golpe, não foi golpe. Então, isso é uma visão... Está preso, né? Em vez de a gente estar pensando no amanhã e precisa de tecnologia. É verdade. A gente, na quarta Revolução Industrial, se não usarmos amplamente tecnologia, mas a tecnologia não é só a tecnologia em si, porque a tecnologia está na ponta, mas a mentalidade das pessoas está no carro de boi. E eu vou dizer mais. É o carro de boi que as pessoas... É contraditório, porque se você for a empresas de tecnologia no mundo inteiro, e eu fiz essa experiência lá na Flórida, numa universidade que trabalha a tecnologia, grande parte da criação estavam lá presentes os profissionais brasileiros. Então, é contraditório. A gente tem praticamente, o melhor insumo pessoal... Tem os talentos. Os grandes talentos mundiais e o país não consegue aproveitar isso, né? Mas justamente com a mentalidade. Tem uma característica que o Wagner levantou que é interessante as pessoas observarem. A gestão pública tem uma característica que, quando ocorre alguma crise, é sempre o setor público que vai dar a solução. E nós estamos vivendo uma situação muito interessante aqui no Brasil com o caso da Vale do Rio Doce. E hoje no Rio. Na queda do morro lá, do prédio. O que acontece? Quando você tem... ocorre uma calamidade, é o setor público que sempre supera dificuldades, mostra um nível de eficiência fantástico e corrige e volta ao normal. E a experiência da Vale, que está me chamando a atenção, não dessa última de Brumadinho, da anterior, que até hoje, pelos interesses econômicos, etc., envolvidos, até hoje as soluções não foram colocadas em prática. As pessoas continuam sem as casas, continuam a região em lugares... continua lá, né? Continua as barragens, etc. E aí mostra que uma diferença fundamental do foco no público e o foco no privado. Então, vários casos tem, no mundo inteiro, quando você tem uma empresa que é pública, que é considerada ineficiente, que não atende, e que chega no momento de crise, ela se transforma e se supera e traz a solução e volta à normalidade. Verdade. Olha, se deixar, a gente vai embora, né? A gente fica aqui o dia inteiro falando, né? É um assunto realmente fascinante que a gente precisa discutir, sem dúvida nenhuma. Eu espero que na volta do César do Wagner aqui, numa próxima oportunidade, a gente traga uma boa conversa com o prefeito, um convênio firmado, e essas ferramentas todas que o Conselho traz e oferece não só aos profissionais, como à comunidade, como o serviço público estejam sendo colocadas em prática. É o que eu espero verdadeiramente. Primeiro pela volta de vocês, que vai ser super agradável, nosso próximo bate-papo. A nossa intenção na visita aqui a Teresópolis é nos colocar à disposição do poder público para que a gente possa ajudar qualquer trabalho que seja para melhorar a situação e os serviços para a população de Teresópolis. Sem dúvida. César, obrigado pela tua participação. Wagner, um grande prazer. Muito obrigado também, Anderson. Muito obrigado.
Próximas vezes serão tão animadas quanto, se Deus quiser. Talvez mais. Talvez mais. Bom, e para você que está aí, ó, fica ligado, que a gente vai no intervalo rapidinho e já já a gente está de volta. Não saia daí.